Irmãos queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer da minha imensa alegria em estar aqui na Igreja Presbiteriana de Caraí, nesta noite, para participar desta celebração ao Senhor nosso Deus e também para participarmos juntos deste ato solene de licenciatura. Nós queremos chamar aqui à frente, então, os membros da comissão, reverendo Ricardo, presbítero Marcelo, e eu quero convidar também o pastor da igreja, nosso querido reverendo Paulo, para estarmos juntos aqui. Gostaria de convidar agora o nosso querido irmão, o candidato Mateus de Oliveira Felizardo, a estar aqui à frente, diante do Senhor, diante da igreja, para ser licenciado, conforme decisão do nosso presbitério, como pregador do Evangelho, com vistas à ordenação ao sagrado ministério. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por esse ato de fé. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Eu quero convidar o presbítero Marcelo para fazer a oração inicial deste ato de licenciatura, rogando a bênção do Senhor sobre este momento. Nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Sim, Deus, por esse momento em que o Teu povo aqui reunido, para juntos, ó Deus, consagrarmos, Pai, o Teu servo que tem separado a sua vida para o ministério da Tua Santa Palavra. Sim, Deus. E agora, nesse momento solene, quando nós, juntos aqui, como Presbitério Central Fluminense, vamos, ó Deus, ministrar a execução daquilo que já foi decidido lá em dezembro. Sim. Pai, abençoa, Pai, o reverendo Joel, que está à frente. Amém. Todo o Teu povo aqui reunido. Sim. Amém. Amém. É a nossa oração. Tudo que for feito aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o presbitério examinou e aprovou para ser licenciado ao ministério, na pregação da palavra, o nosso querido irmão Mateus de Oliveira Felizardo. Após ser aprovado nas provas referentes à licenciatura com vistas ao sagrado ministério e como pregador da palavra de Deus, estamos reunidos aqui com muita alegria e com muita gratidão ao Senhor na Igreja Presbiteriana de Caraí para este ato solene. Neste ato, certamente, nós prestamos culto a Deus, adoramos o seu santo nome e o realizamos de conformidade com a liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Sagrada Escritura determina que aqueles que desejam, na vocação e chamado do Senhor, o ministério pastoral, sejam previamente provados ou experimentados para que se tenha ocasião de firmar melhor juízo a respeito da aptidão e fidelidade daqueles que almejam no coração o ministério pastoral para o bem e também para o crescimento da Igreja do Senhor. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, jovem pastor, filho na fé, no capítulo 2, no verso 2, nós lemos: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Assim, pois, os presbitérios licenciam pregadores do Evangelho, os candidatos ao ministério, para que, provada a vocação e recebendo das igrejas um bom testemunho, possam ser ordenados em tempo devido para este nobre ofício." Eu vou pedir agora que o reverendo
Ricardo leia na palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do verso 1 até o verso 4, a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ouvi-la com atenção e temor ao Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Diz assim o texto da palavra: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sólio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tomando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Diante de tudo isto e da aprovação do presbitério para o ato solene de licenciatura, pedimos que você, Mateus, responda com absoluta sinceridade as seguintes perguntas. E agora, nesse momento, eu peço a gentileza da igreja a se colocar de pé. Mateus, com absoluta sinceridade de coração, você vai responder estas perguntas. Diante do Senhor, que certamente aqui está para ser adorado, louvado, celebrado entre nós e diante de toda a igreja aqui presente. Você reafirma diante do Senhor e diante da igreja a fé de que as Escrituras do Velho e também do Novo Testamento são a palavra de Deus e a nossa única regra infalível de fé e prática? Sim. Sim. Também, Mateus, você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sim. E, finalmente, Mateus, querido, você promete obedecer no Senhor ao governo deste presbitério ou ao de que qualquer outro para dentro de cujas divisas seja chamado? Sim. Sim. Ainda de pé, irmãos, eu vou pedir, por gentileza, ao reverendo Paulo, pastor da igreja, pastor do Mateus, que ore ao Senhor, agradecendo a Deus por este ato, pedindo a misericórdia, a graça, a bondade, a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida do Mateus, nesta caminhada da licenciatura e daqui a algum tempo, pela graça do Senhor, na ordenação ao sagrado ministério. Oremos, irmãos. Ó Deus santo e bendito, que separa os homens para o sagrado ministério da palavra. Ó Deus, confirma no alto dos céus. Amém. O que nós homens fazemos aqui na terra, ó Deus. Amém. Mas separa o nosso irmão e teu filho, segundo a tua graça e plano e decreto eterno, para a pregação do Evangelho, ó Deus. Amém. Neste período probatório de licenciatura, que os seus dons e talentos, como ministro da palavra, sejam reconhecidos pela igreja. Amém, Senhor. Que ele seja abençoado, edificado, santificado, enquanto, ó Deus, se prepara para o sagrado ministério, ó Deus. Pai, que ele tenha, assim como nós também, pastores, a consciência exata diante do Deus do qual nós estamos. Amém, Jesus. E diante da missão a qual ele nos chamou, tendo nos dado dons e talentos para tal. Ó Deus, abençoa
nosso querido Mateus. Amém. Teu filho e nosso irmão, ó Deus. Amém. Para que se cumpra nele a tua boa e santa vontade. Amém. Que o Espírito Santo, ó Deus, cada vez mais o conduza, ó Pai, segundo a vocação, segundo aquilo que o Senhor separou para ele, ó Deus. E que mais uma vez nós te pedimos que isso seja reconhecido no meio do teu povo. Amém. E dá a ele mais e mais certeza, como ele mesmo confessar aqui, que a tua palavra, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, são a verdade de Deus, ó Pai, infalível, É verdade. inerrante, ó Pai, e dá a ele graça de defender, uma vez que se tornará futuramente, com a tua permissão, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dá-lhe graça de defender o código de fé, aquilo que nos foi legado pelos nossos pais em Westminster, ó Deus, aqueles piedosos servos do Senhor, ó Deus, com exposição clara, fiel da sua santa palavra. Amém. Deus. Ele tem a graça do Senhor, ó Pai, de cumprir com essas coisas que ele promete diante do Senhor e diante de teu povo, ó Pai. Ó Deus, nós te damos graças pela vida do Mateus. E o quanto nós já temos sido abençoados na comunhão do Senhor para conosco e na comunhão com o nosso irmão. Ó Deus, assim o Senhor continue nos abençoando a teu povo e a nosso irmão, confirmando esse chamado ao sagrado ministério. Amém. Agradecemos também a comissão do presbitério, Ó Senhor. que conosco aqui adora ao Senhor, ó Deus, que o Senhor separou para este momento, segundo a sua providência Amém. tão especial e tão bendito na tua presença. Assim Amém. nós oramos, agradecidos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Vamos permanecer de pé, irmãos. Pela autoridade dada pelo Senhor Jesus à sua igreja, para crescimento e edificação da mesma, licenciamos para pregar o Evangelho como candidato em prova para o sagrado ministério Mateus de Oliveira Felizardo. E para este fim, a bênção de Deus seja com Mateus e o Espírito Santo encha completamente seu coração de sabedoria, alegria e paz. Amém. Tudo para a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus querido, eu sei que você já tem usado este púlpito para pregar o Evangelho da graça de Deus, mas a partir deste momento, oficialmente, você torna-se pregador do Evangelho. É um grande privilégio, é uma bênção muito grande do Senhor àqueles que o Senhor chama e tem chamado ao longo da história para anunciar e proclamar as boas novas de salvação. O Senhor continue te usando com poder e graça na ação do Espírito Santo, ao abrir a palavra de Deus para pregar e expor as Sagradas Escrituras para a salvação de tantos e para a edificação do povo de Deus. Que o Senhor te abençoe com muito carinho. Amém. Nós vamos agora, os membros da comissão, enquanto a igreja se assenta, cumprimentar com carinho o nosso querido Mateus. Agora, licenciado como pregador do Evangelho da graça de Deus. Uma alegria muito grande, viu? A cerimônia está encerrada. Vamos quebrar um pouco aqui o protocolo. Eu quero saber se o Mateus quer dizer uma rápida palavra à igreja nesse momento. Bom, eu agradeço muito a igreja, né, pelo apoio que os irmãos sempre me dão aqui. Desde o início, quando eu manifestei, eu apresentei o meu desejo de ser um pregador da palavra, de ir para o seminário, me preparar, a igreja sempre me apoiou em tudo, né, tanto materialmente quanto moralmente, né?
me encorajando, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço muito a Deus pela vida de cada um que está aqui. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um e abençoe também a comissão. Amém. A caminhada da licenciatura pela nossa Constituição não é muito longa, leva, quem sabe, 1 ano, e nós esperamos que nesse tempo Mateus seja provado e aprovado pelo Senhor, e que no tempo devido ele seja, quem sabe ainda nesta igreja, seja ordenado ao sagrado ministério e seja usado por Deus para ser um bom pastor. Amém. Nós celebramos aqui diante de Deus a licenciatura e com a graça de Deus o futuro ministro da palavra do Senhor. Mas agora nós vamos ouvir com atenção um já ministro da palavra do Senhor. Nós convidamos o reverendo Joel Rodrigues Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana de Papo Vermelho, para nos trazer a palavra de Deus nesta oportunidade, neste culto público ao Senhor. Então, nós temos o prazer e a alegria de receber o reverendo Joel, não só o reverendo Joel, mas toda a comissão do presbitério, mas o reverendo Joel também. O reverendo Joel, em especial, os irmãos sabem que nossa igreja de Caraí mudou-se há pouco tempo de presbitério. Nós migramos, por assim dizer, fomos transferidos para o Ministério Central Fluminense, e o reverendo Joel foi um dos pastores desse período presbitério que nos recebeu prontamente. Muita simpatia, muita amabilidade, e tem sido um companheiro muito grande ali no presbitério com relação ao zelo, com a palavra de Deus, e o zelo também para com o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil ali no nosso presbitério. Então, a alegria de recebê-lo. Então, reverendo, mais uma vez bem-vindo. Deus abençoe na palavra pregada. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos queridos, mais uma vez eu quero reafirmar a imensa alegria de estar aqui na igreja de Caraí. Fazia um bom tempo que não tínhamos a oportunidade, o privilégio de visitar a igreja, e eu quero muito louvar a Deus por esta igreja, parabenizar os irmãos pela beleza da igreja. Igreja linda, louvado seja Deus pela beleza dos irmãos, pela santidade do Senhor neste lugar, pelas bênçãos que o Senhor tem trazido a este povo, enfim, por tudo quanto o Senhor tem feito através da vida dos irmãos. Amém. Eu quero também apresentar com muito carinho o casal querido lá da igreja, que está nos acompanhando nesta noite, Luiz e Ana Paula. Peço que o casal fique de pé para que a igreja conheça, um casal muito querido. Eles vão completar, o casal vai completar 1 ano de casamento agora em julho, casamento que nós celebramos com alegria lá na igreja, e os dois são muito fiéis, dedicados no serviço do Senhor lá na nossa igreja, e louvamos o nosso Deus por esta graça. Irmãos, vamos abrir a palavra para a nossa meditação. Peço que os irmãos abram na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 14, peço a gentileza dos irmãos, mais uma vez, se colocarem de pé para ouvirmos o texto sagrado. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe
a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Podem sentar, irmãos. Senhor Deus, querido, bendito Pai, louvado, Senhor, seja nesta noite para sempre o teu santo nome. Rendemos graças a Ti por este culto, por esta celebração a Ti, que Tu recebas como expressão de nossa gratidão a adoração que agora prestamos ao Senhor. Sim, Pai. E neste momento, ó Pai, que a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que Tu fales ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos ensine, sejamos guardados através desta palavra, edificados, e possamos, como igreja, crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Amém, Pai. Nós Te pedimos que seja assim, e o fazemos e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 E por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, salvo pelo Senhor lá no caminho de Damasco, quando até então era o maior de todos os perseguidores dos cristãos, e foi alcançado pela graça de Deus, e de perseguidor passou a perseguido por causa do Evangelho, por causa da pregação fiel. O apóstolo Paulo escreveu no registro da palavra do Senhor 13 cartas, 9 delas escritas às igrejas e 4 cartas pessoais, sendo 2 destas cartas pessoais escritas a Timóteo, jovem pastor, e também seu filho na fé. Nós entendemos que o apóstolo Paulo tinha um carinho todo especial por Timóteo, jovem pastor, pela vida de Timóteo, pela família de Timóteo, e nós gostaríamos muito que cada licenciado ou cada jovem pastor pudesse ter no seu caminho alguém como Paulo, para instruir, para ensinar, para aconselhar, para orar, para estar presente na vida deste. Nós esperamos que seja assim na vida do Mateus, que ele tenha um Paulo para aconselhar a sua vida, para instruir, para orar com ele e por ele, para trazer a palavra do Senhor também ao seu coração. A expressão, irmãos, porque eu sei em quem tenho crido, reflete e confirma uma confiança inabalável em Deus e faz brotar raízes profundas para a caminhada cristã e também para o exercício do ministério pastoral. A palavra pastor é uma palavra tão séria, biblicamente falando, ela precisa ser considerada. E diante do Senhor, nós precisamos temer o nome do Senhor e tremer diante dele. Quando falamos do pastorado, do ministério pastoral, a palavra se deriva de uma raiz cujo sentido é protetor. A ideia central do pastor é proteger as ovelhas do mal. E quando nós lemos esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, endereçado a Timóteo, com carinho no coração de Paulo, aquele jovem pastor, nós encontramos pelo menos 3 verdades ao longo desse texto lido. 3 verdades que nós esperamos
sejam gravadas no nosso coração, especialmente no coração do nosso querido Mateus. Primeira verdade, a importância da convicção da vocação pastoral. Isto é seriamente importante. Paulo diz a Timóteo, por esta razão, lá no verso 6, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui está a vocação pastoral, o chamado para ser pastor, reavivando o dom de Deus pela imposição de mãos, na autoridade dada pelo próprio Senhor a nós homens, para este santo ministério. Em outro texto, o apóstolo Paulo afirma, ainda Timóteo, na primeira carta, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nada mais claro do que esse texto em relação à vocação pastoral, em relação ao chamado de Deus para que alguém se torne pastor e cuide de ovelhas, e cuide da igreja, e proteja do mal, na orientação, na direção, na unção do Santo Espírito de Deus. Nos dois textos, Paulo lembra do dom de Deus concedido a Timóteo. E, essencialmente, irmãos, todos nós precisamos saber desta verdade. Não há exercício genuíno do ministério pastoral sem chamado e vocação de Deus. É preciso se ter plena, real, absoluta convicção do chamado do Senhor para o exercício do ministério pastoral. É possível que alguns pastores, ao longo da história, tenham exercido o pastorado sem a chamada ou sem o chamado de Deus. Isto se transforma numa dificuldade muito séria, porque é essencial, é sumamente importante que o pastor tenha plena convicção para exercer com sabedoria, com dedicação, com inteligência, com discernimento, o ministério pastoral. É preciso que ele tenha plena convicção de que um dia foi chamado por Deus para aquela obra, a obra do ministério pastoral. O princípio é este: ninguém deve se aventurar a ser pastor se não tiver a convicção da vocação de Deus. Por outro lado, ninguém deve negligenciar o privilégio e a bênção do Senhor para o exercício do ministério pastoral quando vocacionado. Então, as duas verdades estão presentes. Se alguém não foi chamado para o ministério, não tem convicção do chamado, então não deve se aventurar a ser pastor. Porque isto pode se transformar numa dificuldade tão séria, tanto para a própria pessoa como para a igreja que ele vai pastorear. Então, sem chamado, não há ministério pastoral que confirma o ministério pastoral. O que dá base ao ministério pastoral é exatamente o chamado de Deus. Então, sem chamado, não há exercício pleno do ministério pastoral. Em contrapartida, se alguém foi chamado pelo Senhor, então deve atender. Não fugir, não dizer não, mas atender, se vocacionado, atender, porque isto é privilégio, é bênção de Deus. Com todas as dificuldades, com todos os desafios, com todas as lutas, é um grande privilégio do Senhor ser chamado para ser pastor, para exercer o ministério pastoral, para cuidar de uma igreja, para cuidar de ovelhas, para protegê-las, para guardá-las do mal, para, na orientação do Santo Espírito de Deus, pregar a palavra do Senhor genuinamente, para que tantos sejam salvos e para que a própria igreja seja edificada. Nós temos tantos exemplos de vocação na palavra do Senhor, quero trazer aqui dois deles, um no Antigo Testamento, outro no Novo. A vocação do profeta Jeremias, e esta vocação é extraordinária, porque a Bíblia diz assim:
A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmãos, que vocação extraordinária de Jeremias, profeta de Deus. A palavra diz logo lá no primeiro capítulo da sua profecia que Jeremias foi chamado por Deus para a vocação profética, para ser voz do Senhor diante do povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, desde o ventre materno. Não foi em criança, não foi na adolescência, não foi na juventude, mas desde o ventre materno Deus chamou, vocacionou, levantou e constituiu, conforme o texto bíblico, Jeremias como profeta às nações. E aquele que chamou deu todos os recursos, porque Jeremias, num tempo difícil, no tempo de desobediência do povo, como tantas vezes aconteceu, no tempo do cativeiro do povo de Israel, longo cativeiro de 70 anos, na Babilônia, por causa dos pecados do povo diante do Senhor, Jeremias exerceu o ministério profético por pelo menos 40 anos, longos anos. Tantas vezes Jeremias chorou diante do Senhor, se apresentou diante do Senhor, intercedendo pelo povo de Israel, apresentando o seu coração amargurado, triste, pela situação caótica do povo. Mas em todo tempo, Jeremias foi exatamente boca de Deus. Ele jamais foi um falso profeta, mas ele em todo tempo profetizou aquilo que Deus disse a ele para falar ao povo, com fidelidade extrema. E Jeremias foi boca do Senhor durante esses 40 anos ao povo de Israel, para profetizar e para mostrar ao povo a verdade do Senhor e aquilo que Deus queria que o povo fizesse, por onde o povo deveria andar, ou seja, andar na presença do próprio Deus. Portanto, Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta às nações desde o ventre materno, e exerceu este ministério por 40 anos, sendo em todo tempo fiel ao Senhor Deus. E outro exemplo, no Novo Testamento, é exatamente do apóstolo Paulo. Quando nós lemos lá no livro de Atos: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus ordenou que Ananias, servo do Senhor, dissesse estas palavras a Paulo. Isso aconteceu logo depois da conversão do até então Saulo, perseguidor do Evangelho, quando estava em viagem para a região de Damasco, com autorização para perseguir os cristãos, para arrastar, como fazia os cristãos, pelas ruas, para encarcerar os cristãos, para, se possível, matar os cristãos. Agora, no caminho de Damasco, Saulo, depois Paulo, tem o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele ouve a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquele foi o momento exato da conversão do apóstolo Paulo. Que coisa extraordinária. Porque a partir daquele momento, Paulo se tornou talvez o maior de todos os perseguidos por causa do evangelho da graça de Deus, por causa do ministério a ele confiado pelo Senhor, por causa da pregação do evangelho. Nas suas diversas viagens missionárias em tantas regiões, onde Paulo foi aprisionado tantas vezes, e da prisão escreveu algumas cartas, onde Paulo foi arrastado, agora ele sendo arrastado pelas ruas, onde Paulo foi preso,
por causa da pregação fiel do Evangelho, onde Paulo exerceu o seu ministério com absoluta dedicação. Irmãos, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, lemos a vida do apóstolo Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo, nós entendemos que logo depois da conversão, a vida de Paulo se resumiu tão somente em pregar o Evangelho. Ele não fazia outra coisa, a não ser de lugar em lugar, de região em região, de cidade em cidade, de praça em praça, pregar o Evangelho da graça de Deus. Quantas vidas foram alcançadas, foram salvas pelo ministério do apóstolo Paulo, pela pregação fiel. E agora, Deus está dizendo a Ananias que ele, Deus, escolheu para que Paulo fosse instrumento da graça de Deus perante os gentios, perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. E Deus ainda diz mais: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi avisado que ele sofreria, como tantas vezes sofreu, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós lemos na palavra, e Mateus deve estar atento a isto, é alto privilégio o sofrer pelo nome de Jesus. O Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, que baixou de sua glória, que se fez homem, o Verbo se fez carne, se humilhou e foi obediente até a morte, segundo Paulo escreve aos Filipenses, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar para nos dar vida, vida abundante e vida eterna. Para que hoje, irmãos, pudéssemos estar aqui diante dele, para o louvor do seu nome, em adoração ao nome do Senhor. Isto acontece pela absoluta graça de Deus e porque um dia fomos alcançados para a redenção eterna no nome de Jesus. Pois bem, Paulo foi avisado de que sofreria, como tantas vezes sofreu por causa do nome de Jesus. E nós devemos estar prontos também a isto. E considerar isto não como um peso, mas considerar isto como alto privilégio, como bênção do Senhor, o sofrer pelo nome de Jesus. Então, primeiro ponto, convicção plena, genuína, da vocação pastoral. Segundo ponto, que nós encontramos aqui no texto lido, a essencialidade da pregação genuína. O verso 11 nos diz assim: para o qual, Paulo dizendo a Timóteo, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. O contexto do texto vai nos dizer que Paulo está falando do Evangelho da graça de Deus. Ele está falando da pregação do Evangelho. E ele sabe de sua responsabilidade em pregar o Evangelho de forma genuína. Paulo mesmo escreve, quando escreve lá a sua importante carta aos Gálatas, ele se diz perplexo, admirado. Me admira muito vocês já estarem passando tão rapidamente do verdadeiro evangelho, do único evangelho, para o outro evangelho, que não existe, que é falso, que não é bíblico, que não é de Deus. Como vocês podem fazer isto? Diz Paulo lá aos irmãos, aos Gálatas. Porque Paulo trazia em seu coração a certeza, a convicção de que deveria ser fiel, absolutamente fiel na pregação da palavra de Deus. Isto é essencial, irmãos. Principalmente na vida do pastor. Ele pode ter algumas dificuldades em algumas áreas do pastorado, mas ele não deve ter dificuldade na pregação, no sentido de ser absolutamente fiel às Sagradas Escrituras. Isto é essencial para a salvação de vidas. Isto é essencial para o crescimento da igreja, para que a igreja cresça mesmo, cresça no conhecimento de Jesus, na graça do Senhor, ouvindo fielmente
a exposição da palavra de Deus. Nós afirmamos isto, irmãos, porque quando olhamos ao redor, há tantos falsos profetas, há tanta palavra dita, falada em nome de Deus, onde Deus não está presente, onde Deus está dizendo, não estou nesta palavra, eu não disse isso, não afirmei isto. Isso é a palavra humana do coração do homem. Nós estamos rodeados disso. E precisamos, como igreja, ter todo cuidado para não sermos enganados aí fora. Quem sabe na televisão, quem sabe nas redes sociais, por uma mensagem distante da palavra do Senhor, falsa, que não combina, que não está de acordo, que não está de conformidade com a genuína palavra do Senhor que deve ser pregada. É o que está aqui no texto, a essencialidade da pregação genuína. E, basicamente, uma das maiores preocupações do pastor, assim como todos nós, como igreja, é com a pregação da palavra. Paulo reafirma isto a Timóteo, quando diz, ainda na segunda carta, mais um pouquinho à frente, ele afirma a Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Olha o texto. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Todo pastor tem que ler esse texto aqui todos os dias. Todos os dias. Lembrar dele, guardar no coração, na mente. Jamais esquecer da recomendação tão séria do apóstolo Paulo a Timóteo, prega a palavra, somente a palavra. Não invente nada do seu coração. Não diga nada a partir do seu próprio conhecimento, crendo que este conhecimento esteja ligado à palavra do Senhor, às vezes não está, mas prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Ou seja, a palavra tem que ser pregada, se ela agradar ou não, mas pregada fielmente, fielmente. Corrige, repreende, exorta. Exortar também tem um sentido de aconselhar, aconselhar, consolar, confortar. Conforte a igreja com a palavra de Deus. Console a igreja com a palavra de Deus. Alegre a igreja com a palavra de Deus, com toda a longanimidade e doutrina. A ordem da pregação seria esta: buscar a palavra, crer na palavra, viver a palavra, ensinar a palavra. A ordem seria esta: buscar a palavra, crer na palavra, viver a palavra, ensinar a palavra. É preciso ter convicção do que se prega e viver o que se ensina. O princípio é extrair o ensino genuíno da palavra de Deus. Por isso, a pregação expositiva é tão importante, porque nela os pregadores extraem do próprio texto, o ensino que ali está escrito. Verso após verso, frase após frase, palavra após palavra, na exposição fiel das Sagradas Escrituras. Alguns princípios importantes. Guarde isto, Mateus. Guarde isto, igreja. Submeter-se ao Espírito Santo em oração, na hora de preparar a pregação. Encher-se de zelo, intensidade e ousadia. É preciso ter zelo, é preciso ter intensidade, é preciso ter ousadia para pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra com temor e tremor diante de Deus. Temendo a Deus e tremendo diante dele pela total responsabilidade que se tem, além do privilégio, a responsabilidade que se tem de ocupar um púlpito para expor a palavra do Senhor. Contar com a proteção em meio à resistência à palavra. Quantos em nossos dias
tem resistido à pregação fiel da palavra de Deus. E Paulo adverte isto, inclusive ao próprio Timóteo, quando ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu creio, irmãos, que esse tempo chegou. Quantos não têm suportado a sã doutrina? Abandona as igrejas. Abandona as igrejas. Procura um lugar onde o pregador fala tão somente aquilo que satisfaz o coração e não exatamente o que está na palavra. Então, Paulo adverte a Timóteo que muitos não suportariam a sã doutrina, porque tantas vezes ela nos chama à responsabilidade, nos chama a tomadas de decisão e tomadas sérias de decisão diante do Senhor. Mas nós precisamos ouvir, guardar no coração e pedir que o Senhor nos transforme em tudo aquilo que precisamos ser transformados para sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Outro princípio, fugir dos falsos profetas, já presentes lá no relato do Antigo Testamento, na igreja do Novo Testamento e também em nossos dias. Mateus, é preciso fugir deles. Igreja, é preciso fugir dos falsos profetas e ouvir somente a pregação fiel, cristalina, poderosa, santa, simples da palavra do Senhor, para a glória do nosso Deus. Pregar com paixão e lágrimas, é o que Paulo diz lá em Atos, quando a palavra nos afirma: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O contexto aqui nos informa que Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, quando, em sua volta para Jerusalém, Paulo chama os presbíteros da igreja. Após 3 anos, aqueles presbíteros ficam desolados, porque Paulo agora informa que vai sair e vai voltar para Jerusalém. E Paulo transmite uma palavra poderosa àqueles queridos irmãos, e ele diz: vigiai, irmãos, vigiai, e peçam à igreja para que também vigie, lembrando a vocês de que por 3 anos, noite e dia, isto é quase que literal, noite e dia, Paulo não cessava de pregar. Não cessei de admoestar com lágrimas, chorando diante do Senhor, suplicando a sua bênção, a sua graça, com lágrimas a cada um. Isso tudo se resume numa expressão: é pregar no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. A pregação deve ser feita no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. Terceiro e último, além da convicção do chamado, além da pregação genuína, nós temos no texto a necessidade em guardar o bom depósito. O verso 14, o último que lemos, diz: guarda, Timóteo, diz Paulo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, esta é uma necessidade básica que diz respeito a todos nós, servos de Deus, e de forma especial a todos os que são chamados para o exercício do ministério pastoral. Esta declaração do apóstolo Paulo: guarda o bom depósito, Timóteo, mediante o Espírito Santo que habita em nós, esta declaração envolve valores que são inegociáveis na vida cristã e também no ministério. Guardar o bom depósito representa guardar de uma vez por todas, preservar, defender, proteger o que não deve, não pode ser negociado, o que é inegociável, ou seja, o Evangelho e a sã doutrina da palavra. Nós não podemos negociar a palavra. Ela é inegociável, porque ela é perfeita, porque ela é santa,
porque ela é revelação de Deus, porque ela é sopro do Espírito Santo, porque não há qualquer tipo de erro na palavra de Deus. A palavra não precisa ser atualizada. Ela foi escrita no espaço de mais ou menos 1.600 anos, há tantos séculos, mas ela parece que foi escrita hoje pela manhã. Tal a sua atualidade, tal a sua importância, tal a sua essencialidade para toda a igreja de hoje. Portanto, esses valores que devem ser guardados, esse bom depósito que deve ser guardado, preservado, defendido, protegido, não pode ser negociado. O valor do Evangelho, o único Evangelho, só existe um. Só existe um. E a palavra Evangelho se resume no nome de Jesus. O Evangelho é inegociável e a sã doutrina da palavra também é inegociável. O que tem sido aprendido da palavra, quando Paulo agora, novamente escrevendo a Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que palavra, irmãos. Paulo está aconselhando a Timóteo: permanece, Timóteo, permanece. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas continue olhando para frente, para o autor e consumador da fé, Jesus. Permanece naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Permanecer firme naquilo que aprendeu. E Paulo ainda fala a Timóteo: ser modelo aos que hão de crer. Quando fala em guardar o bom depósito, Paulo agora fala do aprendizado da palavra, e Paulo fala de ser modelo aos que hão de crer. Ele diz a Timóteo, lá na primeira carta: servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que além de pregar fielmente, é viver fielmente. Ou seja, a vida precisa combinar com a mensagem, com a pregação. A pregação pode até ser fiel, mas se a vida não combinar com a pregação, tudo vai por água abaixo. Paulo está dizendo: eu sou modelo. E ele não diz isso com arrogância, mas ele diz isso com simplicidade de coração, porque ele conhece o seu coração, ele conhece a sua dependência de Deus, ele conhece o temor que tem a Deus, ele conhece o chamado e reconhece o chamado, para o que foi chamado pelo Senhor, para ser pregador fiel da palavra de Deus. Modelo, ou seja, a palavra está dizendo que devemos ser modelos para os que já creram e também para aqueles que hão de crer, amanhã, depois, semana que vem, ano que vem, até a volta de Jesus, aqueles que hão de crer nele, no Senhor Jesus, para a vida eterna. E aí vem a pureza de vida, em 3 expressões, em 3 frases presentes na primeira carta de Paulo a Timóteo. Como Paulo aconselha Timóteo, como Paulo tem um carinho especial por Timóteo, como Paulo ora por Timóteo, como Paulo ensina Timóteo. E agora nessas 3 frases, ele diz assim, primeira frase, na primeira carta, 5:22, conserva-te a ti mesmo puro. Seja puro, seja santo diante de Deus. Segunda frase, primeira carta, 4:7, exercita-te pessoalmente na piedade. Ensine a igreja a ser piedosa, mas você, antes da igreja, seja piedoso. E terceira frase, na primeira carta, 4:16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, cuide da sua vida pessoal, da sua vida física, da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Cuide da sua saúde, cuide dos relacionamentos, cuide de tudo que diz respeito à sua vida e cuide também da doutrina, para que ela seja ensinada e pregada fielmente, sem desviar, sem falsificar, mas pregada fielmente a sã
doutrina da palavra do Senhor. E concluímos, irmãos, Mateus querido, na importância da convicção da vocação pastoral, na essencialidade da pregação genuína e na necessidade em guardar o bom depósito, nós retornamos à declaração inicial da palavra, do texto e da mensagem, porque sei em quem tenho crido. Isto é sumamente importante. Sabermos em quem temos crido. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa esperança? Devemos olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí nós vamos saber perfeitamente, na tristeza, na alegria, na saúde, na enfermidade, na escassez, na abundância, em quaisquer circunstâncias, nós vamos saber perfeitamente, todos os dias, em todo o tempo, em quem temos crido. Porque o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, ou seja, a nossa fé até aquele dia, o dia da volta de Jesus. Assim se cumpra na vida e na caminhada desta igreja, esta palavra. Assim se cumpra na vida do nosso querido Mateus, esta palavra, para que se cumpra nele o que nós lemos lá, e aí voltamos a Jeremias. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Os irmãos já têm um pastor assim. Que outro brote, que outro venha, que o Mateus seja um pastor segundo o coração de Deus e que apacente a sua igreja com conhecimento, com inteligência, no poder e na unção do Santo Espírito de Deus. Irmãos, sejam abençoados. Que Deus abençoe a querida igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe o reverendo Paulo. Que Deus abençoe o Mateus. Que Deus abençoe as nossas vidas. E que todos os dias nós possamos afirmar, porque eu sei em quem tenho crido. Amém.